Eu vou fazer esta folhinha aqui, como pegou a parte clara e justamente eu quero pegar a parte clara para dar a impressão de que a folha tem essa parte clara aqui na pontinha, eu vou dar um alinhavo e vou voltar. Eu estou usando 3 fios, então a textura vai dar outra textura aqui. Normalmente eu uso sempre 2 fios, né? Esse trabalho eu tô fazendo com 2 fios e 3 fios, tô alternando um pouquinho, né? Então eu prendi, dei um pontinho, prendi e eu vou fazer meu primeiro ponto, tudo passando aqui por cima. Então, eu estou buscando a cor mais clara para colocar na ponta. E lembrando que quando eu utilizo esse tipo de linha, que ela já vem com a cor dela, no mais claro vai para o mais escuro, eu não devo dobrá-las. Se eu dobrar a linha, o que acontece? Ela vai misturar as cores. Lá, tá vendo? Começou já a ficar mais escura e aqui tá, então deixa eu reforçar aqui para você acompanhar o risco. Nunca nenhuma folha é igual a outra, né? Ela tá mais virada. Eu continuei acompanhando aqui que ela ficou o risco mais aqui tortinho, né? Conforme a gente vai manuseando também com a caneta, ou quando você risca a caneta, o nosso próprio calor da mão de segurar apaga, sabia? Então, essas canetas são térmicas, apagam com o calor. E aí, conforme você vai segurando, ela vai apagando.
Para eu arrematar, eu sempre vou buscar passar aqui por dentro, eu sempre pego mais a parte central da folha, sempre vou verificar se não está pegando nada aqui no direito, né? Eu olho aqui, ó, não está aparecendo a agulha, então eu consigo arrematar. E como eu sei que eu senti que eu passei dentro, então eu prendi esse meu fio e eu não vai soltar. E olha, eu vou começar pelo meio, eu tenho aquela argolinha porque eu passei os 2 fiozinhos juntos na agulha. Continuo com a agulha número 8, apesar de eu gostar de fazer o ponto cheio com a número 9. Vou prender pelo direito mesmo, não tem problema, porque isso aqui vai ser coberto. E vou prender aqui e vou sair já aqui no meio. Por que é que eu começo pelo meio o meu ponto cheio? Eu quero um ponto cheio bem feitinho, bem certinho, porque o ponto cheio ele é bem certinho. Eu não vou preencher, não vou dar preenchimento, porque aqui é uma pétala, é um trabalho bem pequenininho. Você poderia dar o preenchimento em todas para ela ficar bem gordinha, mas eu quero só fazer o ponto cheio sem dar o preenchimento, ok? Então eu sempre trabalho do meio para a ponta e do meio para outra ponta, ok? Assim eu tenho condições de ter uma direção exata e meus pontos saírem certinhos, tá? Então sempre começo pelo meio e vou sempre começar de baixo para cima. Por quê? Porque eu vejo onde caiu a minha linha. Vai cair a minha linha, sempre retinha assim. Então de baixo para cima eu ponho minha agulha, eu afasto aqui e coloco bem do ladinho, bem grudadinho. Quando você trabalha com uma agulha um pouquinho mais fina, você consegue deixar ele mais juntinho ainda. Por isso que aqui eu vou pôr bem juntinho, porque a agulha também ela influencia nisso. Eu podia ter trocado de agulha, eu esqueci. Olha. E aqui eu vou pôr sempre do ladinho e vou sair aqui do ladinho de cima. Eu normalmente, quando eu começo a fazer o meu ponto cheio, lembra que o meu dedo sempre vai me ajudar a eu não deixar repuxar o anterior e prender bem a minha linha. Então, quando eu faço o ponto cheio, eu seguro aqui, eu deixo ele envolver aqui o meu dedão. Esse é o meu costume de fazer, tá vendo? As linhas, elas estão bem paralelas. Então, aí eu solto aqui, empurro aqui, olha, para que ela não sobreponha. E sai um do ladinho do outro. Aqui é bem, as pétalas são pequenininhas, né? Fica bem delicado o trabalho. Pronto. Esse último pontinho eu vou descer a minha agulha. Não queria fazer tão pontinha, por isso que eu tô deixando mais abertinha. Eu vou descer, desci, vou virar aqui e vou passar. Esse meu bastidor tá muito no cantinho. Vou passar aqui por dentro, só passar mesmo. Aqui eu não preciso prender nada, só vou passar. Eu vou virar esse bastidor. Antes eu vou passar a linha e vou só dar uma dica aqui, bem legal. Quando você sai aqui, de repente, se você colocar ela desse lado aqui, já que você tá começou desse lado aqui, você começou do meio para a sua direita, se você sair daqui, você tem que trazer a linha sempre pro lado esquerdo. Então, o que você faz? Em vez de fazer isso, é só você colocar aqui na parte de baixo, de onde você estava bordando, e aí você vai virar o seu trabalho. E aí você continua trabalhando pro lado direito. Eu só vou mudar um pouquinho o bastidor, porque tá muito no cantinho, tá me atrapalhando.
E aí eu terminei uma pétalazinha, ok? Terminei uma pétala. Aí eu tenho a linha e eu vou passar então para o outro lado. Você falou, Gê, que você gosta de começar pelo meio. Eu posso começar pela ponta? Posso, porque eu faço bastante e eu tenho a segurança. Mas, para a gente manter o que a gente disse aqui, eu vou começar pelo meio, para você, né, acompanhar tudo direitinho. Vamos lá. Quando chega nesta parte aqui, eu tava querendo só chegar aqui, normalmente quando eu faço o ponto cheio, eu não trabalho com a agulha de cima para baixo, de baixo para cima. Eu venho aqui, ó, por isso que eu não deixo tão esticado o meu bastidor. Ó, eu ponho bem juntinho aqui, bem certinho. Eu empurro a minha linha e deixo ela bem do ladinho. Eu não deixo sobrepor, tá? Elas estão juntinhas, porém elas não estão, não ficam sobrepostas. Você pode dar o preenchimento? Pode. Pode dar o preenchimento com ponto haste, ponto atrás, ponto areia. Você pode fazer um ponto sombra. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro para preenchimento. O que você quiser, tá? Neste caso, como é bem pequenininha, não fiz. Tô direto. Normalmente o meu ponto cheio, ele fica bem cheinho e eu não dou preenchimento.
Vou colocar aqui, sempre olho no meu lado direito, né? Como tem vários fios passados, com certeza isso aqui não vai desmanchar, tá bom? Se você tiver muita insegurança em algum outro trabalho que você estiver fazendo, você pode voltar um pouquinho, sempre ao contrário. Aqui eu não vou voltar porque é um pedacinho bem pequenininho, né? Então não tem problema. Sempre quando você vai cortar, apoia a tesoura e corta aqui assim, ó, tá? Pra não... E aí você puxa um pouquinho que ela entra lá pra dentro. Tá vendo aqui? Entrou lá pra dentro. Alguma coisa eu enrasquei aqui. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Tá vendo? Como vai dar o contraste, vai ficar bem bonito. Ok? Deixa eu pôr essa agulha aqui. A gente vai fazer o nozinho colonial com 2 fios da Moliné. Aí eu já troquei a agulha aqui. Posso fazer com a número 9? Pode. Só que a tendência é você apertar mais ainda o pontinho e fica bem menorzinho. Laço e envolvo. Aí eu seguro aqui, venho aqui do lado, coloco do lado e vou puxar. Não vou puxar muito, que eu não quero que fique muito puxado, tá vendo? E puxo minha linha. Olha. Qual é a diferença? Ele fica, eu acho que ele fica um pouquinho mais achatadinho. E eu acho que ele fica, não sei, eu acho que ele fica mais achatadinho. A diferença também é na forma de você fazer ele. Quando você pega o jeito de fazer o nó colonial, vai que é uma beleza. Vamos lá, aqui e aqui. Eu começo sempre fazendo a volta para que o meu avesso fique um pouquinho mais organizado, tá? E eu acabei fazendo a florzinha. Então, eu vou passar aqui e vou esconder essa linha na própria flor também. Fiz um caseado e depois eu vim caseando. Aí eu usei um outro tom, aqui eu usei a mesma linha, eu usei outro tom. Tá vendo? E peguei só nessa partezinha aqui que ele fica suspenso, tá vendo? Olha aqui, ele fica só aqui na pontinha.